Alô, Mary? Como quem, América? Só poderia ser eu. Cristóvão Colombo? O Conquistador? Hã? Aqui, você gosta de colônia? Porque eu vou te colonizar todinha. Mary? Estuda que você aprende. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e o papo de hoje é sobre geografia, cultura, identidade. Será que a nossa colonização influencia o jeito que a gente aprende geografia hoje? Nosso convidado responde. Ele é professor do curso de Geografia na FFP-UERJ e especialista em Geografia Descolonial, Denilson Oliveira. Daqui a pouco, porque antes a gente recebe o professor Gilson Rebouças. Seja bem-vindo mais uma vez. E aí, professor? Bem, querido. Demorou a voltar, hein, professor? Mas estamos aí. Professor, cultura e identidade é um assunto muito importante na prova de ciências humanas, não é? Sim, porque atualmente o Enem ele tem buscado criar assuntos que são interdisciplinares, né? E valorizar as questões da sociedade, né? Do ser humano, da identidade, de como você se enxerga na sociedade. E a cultura. Sim, é show de bola e é assunto da geografia, história e da sociologia. Maneiro. E aí, bora ver uma questão sobre esse assunto? Vamos. É isso aí. Então chega mais, professor Rodrigo Passos. Essa questão aqui é uma questão de conhecimento geral, não é uma questão que você poderia, de repente, estudar num livro. É de conhecimento bem geral. Olha aqui comigo. A interpretação da imagem demonstra que a distribuição de países onde se dirige do lado direito coincide, em grande parte, com a zona de influência ou dominação exercida pela... 2 pontos. Então, galera, olha só. Índia, Austrália, Inglaterra, Indonésia, África do Sul, todos eles, se você lembrar um pouquinho, por isso que eu falei que é conhecimento geral, se você lembrar um pouquinho, você vai ver que, pelo menos na Inglaterra, eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu, lá se dirige pelo lado esquerdo, ok? O motorista está do lado direito do carro, porém, ele anda para frente na pista da esquerda, na Inglaterra. Ok? Já se flagraram disso? O motorista anda pela pista da esquerda, dirigindo do lado direito do carro. No Brasil e na imensa maioria dos países, na grande maioria, o pessoal anda do lado esquerdo do carro, como no Brasil, mas dirigindo na pista da direita. Por que isso? Todas elas são colônias britânicas. Índia, Austrália, Indonésia e África do Sul. Em algum momento, foram colônias da Inglaterra, ok? Então, isso é de conhecimento geral, amplo. Você deveria se flagrar que aqueles países que estavam ali, a Inglaterra colonizou em algum momento Índia, Austrália, Indonésia e África do Sul. Mas continua a pergunta, por que nesses países se dirige pela esquerda? O motorista, dentro do carro, fica na direita, mas a pista que ele dirige é a pista da esquerda. No Brasil é o contrário. O motorista fica à esquerda, dirigindo na pista da direita. Ok? Por quê? Isso vem da era medieval. Note que aqui os guerreiros ingleses estão com a mão esquerda no arco e a mão direita puxando o arco, puxando a flecha. Por quê? Porque, na época, a maioria dos guerreiros medievais usava flecha, lança, espada na mão direita. Por isso, então, ao andar nas estradas, eles andavam com as lanças, com as espadas, com as flechas na mão direita. Por isso, era muito melhor andar ao lado esquerdo da estrada, andar sempre na esquerda, para que quando cruzasse com alguém, cruzasse com a espada na mão direita e pudesse se defender rapidamente. Por isso, na época medieval, os guerreiros que eram na maioria destros
andavam sempre pela esquerda, para que a sua espada pudesse estar sempre para dentro da estrada. Caso alguém viesse, então ele ficava aqui, essa pessoa passava por aqui, ok? Sua espada na mão direita. Por isso, as colônias britânicas, desde sempre, quando carruagens e tudo, sempre o cocheiro andava na pista da esquerda, sentado aqui no banco da direita, mas na pista da esquerda, ok? Muito bem. Quando Napoleão começou a colonizar a Europa, Napoleão francês começa a colonizar, eis que Napoleão era canhoto. E Napoleão simplesmente deu a ordem: a partir de agora, todos em meu país vão andar pela direita das estradas. E aí então, a lança ou vai ficar na sua mão direita mesmo, ou vai ficar na sua mão esquerda. Mas Napoleão, como ele queria andar pela pista da direita para que sua espada pudesse ficar para dentro da estrada, Napoleão deu a ordem. Como a França colonizou vários países, ok? Como a França colonizou uma parte enorme dos Estados Unidos, inclusive no Canadá também a região de Quebec, como a França colonizou Espanha, invadiu Portugal, colonizou parte de Holanda, em algum momento, lógico que não foi para sempre, mas como Napoleão invadiu muitos desses territórios, aplicaram essas regras de dirigir pela direita com o condutor à esquerda. Então, gerou essa diferença. Quando os carros começaram a ser fabricados nos Estados Unidos, eles já saíram com isso. A maior parte dos carros, a Ford, por exemplo, inicia a fabricação em massa dos automóveis nos Estados Unidos. E aí o que acontece? O condutor dos automóveis, então, passa a vir dentro do carro, né, do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, mas dirigindo do lado direito, ok? Então, é por isso, é por uma ordem de Napoleão que as coisas acabaram sendo diferentes na maior parte dos países, porque a França tinha colonizado. A Inglaterra, como não colonizou mais ninguém, acabou ficando só com alguns países, ok? E a resposta, então, dessa questão só podia ser a Inglaterra. Valeu, gente. Obrigado. Boa, professor. Essa é uma questão interdisciplinar, tá certo? Isso, porque ela tanto tangencia a geografia, como a história, como a sociologia, as ciências humanas, né? Ela fala da adoção da mão inglesa em países controlados pela Inglaterra. Qual é o contexto desse domínio? Ele é ideológico e ele é produtivo. Como é que as tuas ideias, né, o teu domínio, ele pode se projetar para outros países, para outras regiões? Então, você cria, por exemplo, no caso aí do carro, você criou um produto, né? Esse produto ele é colocado do jeito que você enxerga como ele deve ser, né, vendido. E aí a Inglaterra começou a vender para o quê? Para suas colônias, né? Então, a ideia aqui que você tem de importante qual ideologia que vai vencer? A do volante lado esquerdo, a do volante lado direito? Quais razões levaram esses países a expandir o seu domínio? Tanto a Inglaterra como a França, né, no período imperialista, eles eram os países que mais tinham tecnologia. Então, eles tinham a tecnologia naval, eles conseguiam se deslocar para outros continentes e impor a sua ideologia. Agora, qual a diferença entre colonialismo e imperialismo? O colonialismo foi o que aconteceu no Brasil, por exemplo. Ele está muito relacionado ao quê? A Portugal, a Espanha, né? As grandes navegações. Ele está muito relacionado geograficamente ao continente americano. Já o imperialismo está ligado à primeira Revolução Industrial, quando você passou a ter, né, aquelas indústrias têxteis e a Inglaterra e a França dominavam. E está muito focado no quê? Geograficamente na África e na Ásia. E quais são as consequências do imperialismo que a gente tem até hoje? Olha, a imposição de vários modelos, desde cultural, a língua, a religiosidade, né? Os aspectos que a sociedade, como a sociedade se organiza pelo mundo. Isso está ligado ao quê? Ao colonizador, né? Além de impor um domínio econômico e político, o imperialismo impõe uma dominação cultural, né? Sim, né? A questão, por exemplo, nos países que foram colonizados, né? Você tem a língua, né? No nosso caso, por exemplo, nós fomos, né, colonizados por Portugal, que nós estamos falando em português, né?
a questão religiosa, né? O Brasil, por exemplo, é o maior país cristão do mundo, e você vai vendo exatamente a mesma coisa acontecendo no continente africano, no continente asiático, o mesmo tipo de dominação. Pois é, e o que acontece com a cultura desses habitantes dos países dominados? Existe uma resistência. Muitas vezes ela é frágil. E nos países, nas regiões onde eram mais frágeis, a cultura anterior era simplesmente devastada, ela desaparece. Então você perde todos os teus laços, né, de antepassados, e você assume aquela cultura do colonizador, né, como única. Você tem algum exemplo de imperialismo seguido de resistência? A questão do Gandhi, que resistiu, né, de forma muito incisiva, né, sob o domínio inglês, ou o Mandela, na própria África do Sul, né, que acabou fazendo com que houvesse, inclusive, ele fosse preso, né? Então, nem sempre o país dominante vê aquela resistência de uma forma, né, tranquila, né? A maior parte das vezes, eles partem para a imposição total. Pois é, mas o imperialismo passou. E assim, o que a gente vê é que alguns países ainda influenciam de alguma forma outros. Mas como assim? Por que isso acontece? Assim, na verdade, o modelo imperialista passou. Hoje nós já discutimos novos tipos de domínio, né? O novo imperialismo, o neoimperialismo, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós consumimos a cultura americana, nós escutamos a música americana, né? Eles insistem que celular não é celular, é smartphone. A gente fica brigando com isso, né? No geral, o que você vê, assim, o país que tem o domínio, né, produtivo, econômico, ele acaba impondo a sua ideologia, a sua cultura, goela abaixo dos países. E por que esse tema é tão importante, professor? A globalização, né, com as possibilidades, as múltiplas possibilidades, hoje o mundo, a internet, a telemática, são as telecomunicações, a informática, o mundo se tornou uma ilha. Então você recebe influência de todos os lados. Você manter, né, a sua cultura, você manter a sua identidade no mundo globalizado é muito difícil, é cada vez mais difícil, né? Mas nós temos aí uma resistência, sempre. E o Enem está sempre atento a isso, né, professor? Sempre atento. O Enem, a prova do Enem é uma das mais conectadas que tem, né? É sempre esses links, essa preocupação que o aluno esteja sempre preocupado com a atualidade. Maravilha, professor. Agora, para fechar aqui o nosso estudo, quando a gente aprende esse conteúdo? Esse é um conteúdo corrente no ensino médio todo, tanto em geografia, quanto em história, quanto em sociologia, né? Na geografia, quando a gente trabalha com revoluções industriais, na história, com o neocolonialismo, e na sociologia, exatamente quando a dinâmica da estrutura social dos países. E se eu quiser saber um pouquinho mais sobre esses temas? Posso indicar, por exemplo, que eles viram o filme Gandhi, né? Que retrata bem esse momento de como é que uma resistência, mesmo que pacífica, né? Ela incomoda os países que são os dominadores. Professor, muito obrigado mesmo pela sua presença e volte sempre, viu? Ok, pode deixar, estamos aí, vamos aí tirar nota máxima no Enem. É isso aí, professor. Obrigadão, viu? Tá logo. Domínio político e econômico também significa influência cultural. Mas será que isso afeta até o que aprendemos na escola? O nosso convidado responde. Ele é professor do curso de Geografia da FFP-UERJ e especialista em pensamento descolonial. Seja bem-vindo, Denilson Oliveira. E aí, beleza? Beleza. Seja bem-vindo, Denilson. E aí, pensamento descolonial, explica melhor para quem está em casa. O pensamento descolonial, na verdade, ele surge nos anos 90, final dos anos 90, de estudiosos, intelectuais latino-americanos que começavam a apontar uma espécie de insatisfação acerca de como a teoria construída pelo mundo ocidental, ela, na verdade, ela só produzia uma leitura a partir do mundo ocidental. Naquele momento, vários teóricos de diferentes partes do mundo estavam apresentando outras concepções de leitura de mundo. Essa é uma perspectiva interdisciplinar? Na verdade, não só interdisciplinar. O pensamento descolonial, ele passa a articular diferentes áreas do conhecimento, mas, além de outras áreas do conhecimento, ele sinaliza que existem experiências de saberes que não são disciplinados e que também são experiências extremamente interessantes para a gente entender a realidade do mundo. Então, por exemplo, os conhecimentos das populações indígenas, conhecimento das populações que foram chamadas de indígenas, porque o pensamento eurocêntrico
assim as chamou, porque eles não se autodenominavam de indígenas. Eles tinham várias nominações. O pensamento dos povos tradicionais, os saberes das populações quilombolas. E como ela pode afetar o conteúdo ensinado no ensino médio? A perspectiva descolonial, ela fala que a descolonização não é somente a ideia de uma independência de um povo frente a um outro povo que tentou conquistar. A descolonização, na verdade, ela significa descolonizar o saber, a economia política, descolonizar a forma de como nós enxergamos o mundo. Então, quando a gente passa a verificar o conhecimento que, infelizmente, ainda hoje é reproduzido nos livros didáticos, é um conhecimento, em geral, eurocentrado. Então, por exemplo, a gente verifica que tudo que a gente enxerga hoje sobre o mundo, tudo que é produzido no mundo, é baseado na experiência dos Estados Unidos, da Europa, e da Europa é Itália, Alemanha, França, no máximo Portugal e Espanha. Será que o mundo se reduz a somente isso? Só para você ter uma ideia, isso não chega nem a 15% da população mundial. Então, a herança do colonialismo está presente na cultura contemporânea tanto no Brasil quanto no mundo. É importante fazer uma diferença entre o que significa colonialismo e o que significa colonialidade. Colonialismo é uma experiência bastante antiga na história humana. É uma experiência de opressão de um povo sobre o outro. O colonialismo significa a imposição de uma soberania territorial de um povo sobre o outro. No entanto, a partir do século XV e XVI, finalzinho do século XV e XVI, a Europa, buscando se afirmar como centro do mundo, ela buscou construir um projeto colonial que tinha tanto o colonialismo, mas também era construir algo novo, articulado ao colonialismo, que era a colonialidade. A classificação da diversidade humana em raças. Ela visava com isso o quê? Legitimar a dominação. Por que eu estou conquistando você? Porque você é racialmente inferior. Então nós, europeus, brancos, cristãos, somos povos que vamos evangelizá-los. Vamos levar a civilização para esses povos. Essa ideia da colonialidade, ela passou, portanto, a justificar um sistema de dominação que mesmo após o fim do colonialismo, no final do século XIX, ou seja, o período das independências aqui nas Américas, no final do século XIX, a colonialidade ela não teve fim, ela permaneceu na forma de como nós enxergamos o mundo. Então, quando a gente vai falar sobre hoje, um mundo extremamente globalizado, não é? Mas quando a gente vai verificar o que a gente consulta no mundo, ou seja, lá na internet, a gente consulta, por exemplo, poucas referências acerca de países africanos. Por exemplo, nós fazemos fronteira com o Suriname. O que sabemos do Suriname? Muito pouco. O que sabemos, por exemplo, da realidade da Guiana Francesa? Então, a gente passa a ter o quê? Um olhar colonizado. A gente passa a verificar que essas heranças também elas estão entranhadas nos projetos de desenvolvimento, porque elas silenciam povos, subalternizam. Elas passam até mesmo a invisibilizá-los. E é isso que faz com que essas experiências, a colonialidade esteja presente até os dias de hoje. E aí, a necessidade de combater esses discursos. E por que falar de colonialismo e não de imperialismo, por exemplo? Uma pergunta bastante importante. Quando a gente fala, então, do colonialismo, nós estamos falando de um projeto de dominação que foi construído no final do século XV e início do século XVI. Para dar uma data mais precisa, 1492 é o marco da Europa buscando se afirmar como centro do mundo. O início da Europa buscando se afirmar como centro do mundo. Então, a gente está vendo aí o início do capitalismo, mobilizando a ideia de raça para tentar justificar a dominação. Só que esse colonialismo, como eu falei para você, ele veio articulado da colonialidade, ou seja, a ideia de que era necessário justificar uma dominação sobre outros povos. E aí a gente vai verificar, quando a gente fala de imperialismo, a gente está falando de um outro contexto histórico. Não estamos falando do século XV e XVI. Nós estamos falando do final do século XIX. E aí não mais associado àquele início do capitalismo comercial. Nós estamos agora falando de um capitalismo industrial, mas que também vai mobilizar a ideia de raça. Nesse momento, século XIX, a ideia de raça ganha aspecto científico. E aí buscava também o quê? Para afirmar a conquista territorial. Você também estuda geografia da África e a diáspora africana. Explica pra gente um pouco mais sobre isso. Tá. Vou começar explicando primeiramente o que é diáspora africana. Tá?
O termo diáspora significa, em grego, dispersão. Tá? Essa expressão, diáspora, inicialmente ela foi usada para falar da experiência dos judeus, que tinham dispersado, expulso de sua terra natal, a região da Palestina, e dispersaram-se para várias partes do mundo, há mais de 19 séculos atrás. No entanto, quando eles se dispersaram, eles mantiveram a ideia de um dia retornaremos para a nossa terra natal. Eles se mantiveram a sua identidade como judeus, criaram várias comunidades em várias partes do mundo. No final do século XIX, esse termo diáspora passou a ser utilizado para também falar da experiência dos povos que tinham sido escravizados, para falar que também eles se dispersaram. Mas só que, diferente da experiência dos judeus, eles não se dispersaram porque desejaram, mas foram o quê? Sequestrados, escravizados e levados para o trabalho forçado. Então, essa ideia da diáspora, ela é um elemento muito fundante da formação territorial brasileira. Nós temos até hoje marcas aqui no Brasil da herança africana. Por exemplo, recentemente foi reconhecido o Cais do Valongo como um patrimônio histórico da humanidade. E o que era o Cais do Valongo? Era o local onde esses escravizados eram comercializados. E aqui no Brasil, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, foi o porto que mais recebeu pessoas escravizadas em todo o planeta. Então, eu comecei a despertar interesse, a entender esse mundo africano que não só se constituiu aqui, mas também combater leituras extremamente equivocadas sobre a África, leituras estereotipadas e leituras metonímicas, ou seja, tomavam a parte pelo todo. Por exemplo, guerra existe na África? Existe. Mas existe em toda a África? Não. Fome existe na África? Existe. Mas existe em toda a África? Não. Existe fome aqui, existe guerra aqui. Então, busquei exatamente, pegando o pensamento descolonial, buscando compreender a realidade africana, nas suas contradições, nas suas experiências extremamente interessantes e que pudesse também oferecer um entendimento da realidade brasileira. E quando foi esse interesse? Quando surgiu esse interesse especificamente? Na verdade, esse interesse ele surge quando eu me tornei professor e, na verdade, comecei a verificar a dificuldade que eu tinha sobre conhecimento de África. Tinha poucas leituras na época. Eu me formei por volta de 2003, 2004. E naquela época, a partir da luta do movimento negro brasileiro, tinha sido aprovado no ano de 2003 a Lei 10.639. O que era a Lei 10.639? Era uma lei fruto de uma luta histórica do movimento negro brasileiro que buscava afirmar a obrigatoriedade do ensino de história da África e das culturas negras nas escolas de ensino fundamental e médio. Eu falei, cara, que elemento interessante. E essa lei, ela trazia temas que vinha desde os anos 30. A Frente Negra Brasileira falava que a gente precisava ensinar a África para as crianças, para a gente nos entender enquanto povo, enquanto sociedade. Então eu comecei a pegar isso e comecei a estudar sobre isso, para pensar exatamente que, não somente para aplicar a lei, mas para a gente nos entendesse enquanto sociedade. Denilson, para quem está te ouvindo, se interessou pelo assunto e quer saber mais, qual é a dica? Uma primeira dica que a gente pode verificar sobre o pensamento decolonial, você vai encontrar na biblioteca da Claxon. Você vai encontrar uma quantidade muito grande de textos falando sobre o pensamento descolonial. Tá? E, além disso, você vai encontrar também muitos vídeos hoje na internet. Por exemplo, vai encontrar o canal do Milson Bittencourt no YouTube, falando particularmente do pensamento descolonial sendo utilizado para entender os conflitos sociais no Equador, na Bolívia, na Colômbia. E você vai encontrar também hoje uma publicação bastante vasta sobre pensamento descolonial que tem sido hoje produzido aqui no Brasil. Nós mesmos produzimos agora recentemente um livro falando sobre a geografia e o giro descolonial. Show de bola. Denilson, muito obrigado mesmo pelo papo. Valeu mesmo por toda essa ajuda e toda essa troca. Tá vendo, pessoal? Conhecimento não serve só para passar no Enem, mas para construir um olhar crítico, abrir a cabeça. Aproveita que tá no espírito e dá uma passada lá no nosso site. Tá cheio de conteúdo incrível para você estudar. horadoenem.mec.gov.br e até a próxima.